Qual é, minha rapaziada? Tudo certo com vocês? Gente, seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para poder responder algumas coisas, algumas situações que me perguntaram no privado, me perguntaram lá sobre o meu último vídeo, que eu tinha ido lá na corte, responder sobre por que eu tava dirigindo sem drive, blá blá blá. Duas perguntas mais importantes que o pessoal me fizeram. A primeira era o seguinte: Igor, se eu tiver no caso ilegal, se eu tiver fora de status aí, e eu for pra corte, tem imigração, a imigração me pega, a corte fala pra imigração, tem um agente de imigração na porta, não sei o que. Gente, o que acontece foi o seguinte: isso era muito raro acontecer em Massachusetts. Só acontecia quando o cara tinha um mandado, entendeu? Quando o cara tinha um mandado de prisão ou de deportação, aí ele iria para a corte. Aí nisso que ele iria para a corte falava, né, entrava em contato com a imigração e esse cara levaram de lá. Isso acontecia no passado. Isso não acontece mais hoje. Uma desembargadora recentemente fez uma lei e falou que isso era proibido, que não ia poder mais fazer esse tipo de coisa no estado de Mass, né? Como é que foi a lei? Ela fez um decreto-lei e proibiu que fosse feito isso para qualquer tipo de imigrante, mesmo se o cara tiver... mesmo se o cara tiver mandado de deportação e tal. Na verdade, mandado de deportação eu não sei ao certo. Se for criminal, eu acho que ainda vale. Mas se for um mandado de deportação só, tipo assim, pra você ir embora mesmo, sem um cara ser um criminoso de fato, eu acho que ainda tá válido. Mas enfim, não tem agente lá de imigração, de tocaia, de óculos escondido, nada disso. Se você tiver ilegal, você vai responder da mesma forma de qualquer outra pessoa, não muda nada. E a segunda pergunta foi o seguinte: o pessoal me perguntou: Igor, como é que foi? Sim, foi o seguinte: o pessoal me perguntou: mas esse pessoal, eu falei no meu último vídeo que lá tinha mais ou menos de 10 a 15 brasileiros, só brasileiros lá respondendo o mesmo tipo de acusação que eu fui acusado, que era de dirigir sem carteira. E aí os caras viraram pra mim e perguntaram: pô, Igor, mas esses caras são ilegal? Pô, gente, é só usar um pouco a cabeça, só usar um pouco a razão. Se o cara tá dirigindo aqui sem carteira, porra, ele só pode ser legal. Não tem como. Se ele fosse legal, se ele tivesse dentro se ele tivesse papel aqui, vamos dizer, se ele fosse cidadão americano, se ele tivesse green card, se ele tivesse qualquer documento aqui, um social security que seja, ele iria ter a carteira dele e andar com a carteira dele. Se ele está andando sem carteira, ele não está andando sem carteira de sacanagem. O pessoal acha que, sei lá, o cara vai ficar andando de carteira sem carteira de sacanagem. Não é porque ele não pode tirar, é por isso que ele não tira, entendeu? Então, a maioria daquelas pessoas provavelmente são ilegais, são pessoas que estão aqui como turista ainda, mas vão ficar ilegais, vão se tornar ilegais com o tempo. E o tratamento é igual. Se você não está sendo acusado por um crime ou alguma coisa assim, se você não matou uma pessoa dirigindo ou alguma coisa desse tipo, cara, o tratamento é igual. Você está dirigindo sem carteira, você vai ser julgado pela direção sem carteira. O seu status não tem nada a ver, não é perguntado, não é citado, não é falado. Cada coisa aqui, o direito americano, ele funciona assim, cada coisa é uma coisa. Se você está fazendo outra coisa, vai ser marcado um outro tribunal para fazer outra coisa, isso um dia e tal, mas não é o caso. Se o caso se você for para lá sabendo que o caso era sobre carteira de habilitação, dirigindo sem carteira de habilitação, acabou. É isso que vai acontecer e acabou. O pessoal vai chegar lá, aí o que acontece? Lá é o seguinte: o estado vem, a promotoria, né? Lá tem o juiz, tem o advogado de defesa e tem a promotoria, que a promotoria é quem faz a acusação em nome do estado. Aí o estado de Massachusetts olha assim e fala: senhor Igor, você foi acusado de estar dirigindo sem carteira pela polícia. O estado de Massachusetts está oferecendo a a gente esquecer que você fez isso, a gente vai ignorar que você fez isso por $100. Você aceita? Aceito. Aí o juiz bate o martelo, beleza,
paga os $100, volta aqui, mostra pra gente, pode ir pra casa feliz. Gente, é muito fácil resolver esse tipo de problemas aqui. Eu não sei porque o pessoal fica com tanto medo, com tanto receio. Aliás, eu sei por quê. Porque tem muito youtuber safado, tem muita gente babaca em grupo, entendeu? Em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, em outros grupos aí, que ficam fazendo a cabeça de muita gente aí, falando absurdidades, falando de coisas que não acontecem de verdade. Aqui no meu canal você vê, eu fui e voltei, não é comentário, não é alguém me disse, não é alguém que me falou, eu fui, eu passei por lá, eu gravei e mostrei pra todo mundo. Essa é a realidade. Agora, é aquela parada, você pode acreditar no que os seus olhos veem, ou você pode acreditar em palavras ou em pessoas que, tipo assim, falam que um amigo do fulano, do ciclano, aconteceu alguma coisa. Você pode acreditar numa coisa abstrata, ou você pode acreditar no que você vê aqui, no que aconteceu comigo, na minha cara, eu na frente da corte, mostrando pra vocês como é que foi. Beleza? Aí você escolhe, o que você vai acreditar. Forte abraço aí, galera.